Eu tenho alguns problemas técnicos aqui, mas eu espero que dessa vez dê certo, não é? E já fiz 3 gravações para a gente conversar, mas eu vi que ela não se completa. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer em áudio. Como não é muito longo, vocês não vão ficar enjoados, não é? Então a gente pede a Jesus nesse momento que nos ampare, que nos dê força, nos dê coragem e principalmente que possamos entender por que tudo isso. Ao invés de chegarmos para Jesus e falarmos por quê, nós chegamos para Ele e dizemos para quê? Porque tudo tem um motivo. Então nós sabemos que nós somos fortes, que nós conseguimos, mas é necessário que nos esforçamos. Então agradecemos a Ele nesse momento a oportunidade de estarmos juntos, ainda que pela rede social, mas o coração é uma ligação com Deus, o coração e o pensamento não nos deixa que nos apartamos uns dos outros. Então que Jesus nos abençoe a todos. E eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que a irmã Cidufo fala muito no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Para quem não leu, aproveita agora para ler. Ela fala dos espíritas não praticantes. Então ela se refere àquela parte do Evangelho, no capítulo 18 do item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ela fala muito nos núcleos espíritas, nas comunidades espíritas, que a gente escuta muito algumas pessoas falarem assim, eu sou espírita não praticante. Quem sou eu para ser espírita? Gostaria muito de ser espírita, mas não sou. Então ela entra aqui na parte desse capítulo que ela fala da incoerência. A nossa incoerência em estarmos chegando nas verdades espirituais e não assumirmos essas verdades espirituais, porque elas exigem um pouco de trabalho. Então ela fala dessa incoerência da gente. Então ela fala que o espírita precisa ter dinamismo, precisa pensar em progresso, precisa estar sempre em ação. Ele precisa estar sempre promovendo meios de estar se melhorando. Então ela fala que ser espírita é ser hoje melhor do que ontem. É amanhã tentar ser melhor do que hoje e estar sempre tentando aparar as arestas do espírito, aquelas arestas que vieram cheias de pontas sem estar certinho. Então que a nossa tarefa como espírita é uma tarefa diária. A gente precisa fazer isso todo dia. E é essa a meta de ser espírita. É a tentativa de ser uma pessoa melhor. Então ela entra aqui nesse capítulo, ela fala, façamos assim algumas reflexões puramente didáticas sobre esse tema, sem qualquer pretensão de concluí-lo, mas com a intenção cristalina de problematizar. Então, o espírita verdadeiro, ele sabe que não existe uma conclusão. Ele está sempre se questionando. Não é se questionando obsessivamente. Ai, meu Deus, eu preciso melhorar. E agora? Eu não estou bem. Ixi, eu fiz uma besteira hoje. E agora? E isso entra numa paranoia. Mas tranquilamente, como ela diz assim, cada um caminhando conforme a sua consciência, a gente vai analisando, a gente vai vendo como a gente se comporta. Nossa, eu achava que nesse contexto eu não teria esse comportamento. Então é importante, mas o importante mesmo de ser espírita é entender os impulsos da alma, as dificuldades da alma e pensar assim: nossa, eu estou tendo uma reação egoísta, eu vou me policiar. Eu estou tendo uma reação de inveja, então eu vou me policiar. Eu preciso perceber que eu estou prejudicando determinada situação. Eu vou tentar me policiar. Sem aquelas neuroses de querer ser espírita, né? Então ela diz o seguinte, que a primeira etapa aqui no livro, nós chegamos à casa espírita. Então nós começamos a estudar. Numa segunda etapa, o conhecimento doutrinário
vai fazendo uma introspecção em nosso espírito. Aí ela fala da terceira fase, a mais significativa, o espiritismo brota dentro da gente para que a gente possa se espalhar no meio em que a gente vive. E a doutrina espírita, aqui no nosso coração, no nosso entendimento, a gente vai ajudando no progresso. E a gente ajudando no progresso melhora o planeta, transformando num planeta de provas e expiações para regeneração. Então ela diz o seguinte, que existe o espírita de ação e o espírita de reação. É nessa hora que a gente vai saber se a gente está assimilando a doutrina espírita cristã de Jesus. O espírita de ação é quando nós fazemos as coisas na casa espírita. Nós fazemos palestra, nós servimos cesta básica, nós atendemos o público, nós fazemos limpeza, servimos água. Nós temos toda uma movimentação, aquele entusiasmo de fazer através do que estamos aprendendo. Nós estamos na direção da casa, na direção de cursos. Então nós temos toda aquela motivação de aprender. Estes somos os espíritas de ação. E temos os espíritas de reação. É quando nós, na casa espírita, estamos sendo discordados de alguma coisa. Quando as nossas ideias não são aceitas. Não estou me referindo à doutrina, porque a doutrina é uma só. Mas as diferenças dentro da casa espírita, quando a gente é discordado. Então ela fala aqui o seguinte: o movimento é a ação dos homens na comunidade, enquanto a mensagem é a essência daquilo que podemos trazer para a intimidade a partir dessa movimentação com o meio. O ideal é que, através da escola na ação do bem, se consolide o aprendizado das reações harmonizadas na formação da personalidade ajustada com a lei natural do amor. Então, como é que a gente reage na comunidade espírita, no meio espírita, diante das adversidades? Como que a gente reage? Então, dando um exemplo da nossa pandemia, vocês podem ver nas redes sociais quem é espírita mesmo, que está se posicionando, sem as agressões, sem as ofensas, colocando o seu entendimento, a sua opinião, mas sem agredir. E quem ou egoisticamente se fechou a ponto de não querer saber de nada, ou dar opiniões agressivas, ódio. Então nós temos que ter muito critério, muito cuidado das nossas reações diante daquilo que aprendemos. Então, nós somos espíritas de ação ou de reação? Dentro da casa espírita, nem tudo que eu propus foi aceito, então eu deixei de gostar da pessoa. Sendo que a doutrina espírita cristã é uma doutrina de amor. Então o amor não se compra em loja. A gente não vai aprender a amar uma pessoa de repente, mas entra naquela etapa que a gente conversou. Tentar melhorar. Ser hoje melhor do que ontem. Dialogar, conversar. Por que você pensa assim? Por que essa decisão de fazer um evento, eu queria tal data, você quer tal data, eu queria macarrão, você quer servir pizza, eu quero pôr tantos itens na cesta básica, você quer pôr tanto. Então, vamos conversar, vamos dialogar. Vamos ver a parte financeira, a parte da necessidade. O que define o espírita é a luta incessante para se melhorar cada dia mais. Mas para a gente se melhorar dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive com as adversidades. Então ela diz aqui, ó: o espírita não é reconhecido somente nos instantes em que encanta a multidão com sua fala, ou quando arrecada gêneros na campanha do quilo, ou ainda por sua lavra inspirada na divulgação, ou mesmo pela tarefa da direção. Então, vê, o que a gente falou aquela hora. Não é nessa hora que a gente é conhecido como espírita, mas não podemos esquecer que esse é o caminho.
São, como ela diz aqui, que são ações. São ações espíritas. A movimentação da cesta básica, cuidar de asilo, fazer palestra, dirigir a casa, dar passe. São tudo ações, mecanismos para que a gente vá se melhorando. Mas isso não define se a gente é espírita, realmente se a gente é espírita. O que a gente está fazendo. Está tudo certo, está todo mundo concordando, a gente está fazendo. Então não é, isso são caminhos. Na hora que a gente vai doar uma cesta básica, que a gente arrecada alimentos para uma cesta básica, a gente não está dando essa cesta básica do nosso material, a gente está arrecadando com as pessoas. Então, isso daí já é um caminho luminoso, a gente já está caminhando. Porque nessa hora a gente está saindo de dentro do eu, do umbigo da gente, para fazer alguma coisa por alguém. Mas não define ser espírita ou tentando ser espírita. Então, esses mecanismos, a ação avalia nossas disposições periféricas de melhoria. Então, a gente vai tentando melhorar. Agora, quando a gente fala, estou tentando ser espírita, a gente não quer tomar uma posição no sentido de mudanças radicais. E mudando. Não bem mudanças radicais, mudanças na nossa vida. Então eu acho, pelo meu tempo de existência terrena, eu acho assim muito difícil a gente ficar tentando fazer essas mudanças radicais. Mas é muito importante fazer aquele mantra, né, do Santo Agostinho, é como se fosse um mantra, que a gente toda noite, antes de dormir, a gente faz uma reavaliação do dia. E a gente pede ajuda naquele momento. Onde que eu preciso melhorar? Olha quanta coisa boa eu fiz hoje. Hoje eu fiz isso, isso, isso. Mas será que eu deixei alguma coisa para trás? Sem paranoia, numa boa, conversando ali com o protetor que está ali, como se a gente falasse com outra pessoa, que aquela pessoa está ali. Em que eu preciso melhorar? E se vocês perceberem, vem a imagem na nossa tela mental. E aí congela naquela hora aquilo que a gente precisava melhorar. Então é importante a gente dormir e saber que a gente não deixou nada pelo caminho, que a gente não ofendeu, que a gente foi firme, porque às vezes a gente quer ser firme com a pessoa e é interpretado como ofensa, mas a gente sabe. Não pode cavocar dores. Muitas vezes as pessoas confiam na gente fazendo desabafos e a gente, no dia de discussão, a gente joga isso para fora, isso é perigoso. Então nós temos que nos policiar. O maior compromisso que nós temos perante Deus é conosco. Um dia nós seremos cobrados daquilo que nós fizemos de nós. O que é que você fez da vida aqui, a encarnação que você teve? Então ela pede para a gente sair da acomodação. A costumeira expressão estou tentando ser espírita, na maioria das ocasiões, é um mecanismo psicológico de fuga da responsabilidade. É a criatura que sabe que não está fazendo tanto quanto deveria, conforme seus ditames da consciência, se justificando perante a si e aos outros. Então, é muito interessante ela falar isso, né? Então, ela pede que a gente se liberte dessas máscaras, que a gente entenda que a gente está mascarando. Nossa, é tão importante a gente saber que a gente está pisando na bola. Olha, ela pede, vamos deixar de lado essa necessidade insensata de definirmos padrões engessados e só faremos e seremos aquilo que conseguimos, nem mais nem menos. Então ela nos orienta para que a gente não seja agressivo com a gente, engessado. Então ali onde vão, por exemplo, amai os vossos inimigos. Então eu deixo as pessoas fazerem o que querem comigo, porque lá está mandando amar os vossos inimigos. Então vamos estudar sobre isso daí. Quando Jesus nos ensina que amar os inimigos não é andar de braço dado, é libertar, deixar embora. Libertar daqui da tela mental aquele ódio e fazer com que a pessoa que a gente está com tanto ranço se liberte, mesmo dentro do núcleo espírita, dentro da casa espírita.
Quantas pessoas na casa espírita a gente tem dificuldade de viver junto? Aí a gente pensa assim, não, mas eu fiz alguma coisa para ela. Ou ela fez alguma coisa para mim, a gente é obrigado a andar, é karma. Não. A gente tem que ter o seguinte raciocínio. Não consigo ter uma afetividade com essa pessoa, mas nós estamos trabalhando para o Cristo. A tarefa na casa espírita, a nossa tarefa aqui na Terra, não é para o mundo, é para o Cristo. Quando a gente lembra, numa casa espírita, que a gente está trabalhando para o Cristo, a gente consegue até enxergar aquele desafeto dentro da casa como um colega de trabalho. Então é difícil? É. Mas está aí o Evangelho nos ensinando que nós não precisamos fazer agressivamente isso. Nós podemos fazer aquilo que dá para fazer, mas melhorar cada dia mais. Aí ela termina assim: certamente, em razão disso, o baluarte dos gentios asseverou em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas eu já consigo ser o que sou. Então, olhando para trás, eu reconheço na minha personalidade que muita coisa eu já fui deixando pelo caminho, conseguindo superar. Mas a intransigência do Espírito Eterno ainda não conseguiu se desapegar de determinados dogmas. Então, ser espírita é ser melhor hoje do que ontem. É ser amanhã melhor do que hoje. É se esforçar pelos domínios das más inclinações. Eu tenho tendência à mentira, então eu vou tentar uma má inclinação. Eu tenho tendência X, má inclinação. Nós temos luz e sombra. Ao longo dessas encarnações, nós temos tido sombras e luz. E nós temos luzes. Então, que essas luzes do nosso espírito, já conquistados através dessas vivências, possam trazer à tona as sombras. A sombra, conforme diz a irmã Cidofor, não é para a gente esconder, é para a gente trazer ela para fora. Porque quando a gente traz a sombra para fora, a luz se irradia, ajudando a diminuir essa sombra e melhorando cada vez mais. A gente não pode se alongar muito, porque senão fica difícil passar o vídeo. Mas eu agradeço muito estar conversando com vocês, porque estudando espíritas não praticantes, eu fico me policiando também. Eu espero que tenha ajudado, principalmente nessa fase que nós estamos, e que nós entendamos que o planeta está passando para a regeneração. Nós espíritas já sabíamos da pandemia. 100 anos antes da divulgação do Livro dos Espíritos, em 1757, o mundo já começou a receber um alerta da mudança de provas e expiações para a regeneração. Então, como Deus não violenta ninguém, vem trazendo através de vários ensinamentos. Vem trazendo, trouxe o Consolador prometido para que nós espíritas não podemos chegar e dizer assim: por que eu? O que significa essa pandemia? Que loucura! Quem é culpado? Não, nós espíritas, diante da pandemia, nós vamos falar assim: o que é que eu posso fazer para ser útil nesse momento? Para mim e para o próximo. É transformar um isolamento numa fase rica da vida. Porque quando a gente voltar a estar juntos fisicamente, nos núcleos religiosos, em todos os locais, nós temos que ser pessoas melhores. Nós não podemos ser as mesmas pessoas antes do isolamento e depois do isolamento. Nós temos que ser pessoas melhores. Então, nessa fase vieram os ódios, as raivas, os amores, os afetos, vieram tudo. Um ótimo material para que a gente possa trabalhar o próprio espírito. Então, ser espírita é ser melhor hoje do que ontem. E nós, espírita, nunca vamos dizer estou tentando ser espírita. Porque senão nós vamos entrar na fase de acomodação. Nós somos espíritas. E nós temos que honrar isso aí.
porque nós não estamos a serviço de qualquer pessoa, nós estamos a serviço do Cristo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Espero ver vocês em breve. E vamos, né, gente? Vamos continuar nossa tarefa. Eu tô aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, livros, alguma coisa assim que eu possa ser útil, nós não estamos apartados. Nós estamos mais juntos do que nunca, com Jesus no coração. Que Deus abençoe vocês, muita força, muita luz e até os próximos trabalhos. Tchau, gente. Fiquem com Deus.